Vitória não ganhou, não fez um bom jogo, tomou 2 e foi pouco. Eu peço seu like pelo trabalho, se inscreva aqui no canto, a gente tá pertinho de bater 33 mil e você é fundamental. Vou assistir agora a coletiva de Condé, já saiu na TV Vitória, porém eu não ouvi o áudio e nem vi nada ainda. Vou assistir agora com vocês e vou pontuar. Não fiz isso no último jogo, depois eu vi com calma. Ele falou que nosso jogo contra o Atlético Goianiense foi equilibrado, eu já discordei dali. Vamos ver o que ele vai falar hoje, então por favor se inscreva, espalhe pra galera, compartilhe. E vamos nessa, ossos do ofício, 1, 2, 3 e play. Boa noite, entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Léo Condé. Léo, Tássio Caldas manda pra você. Infelizmente o Vitória chegou à sua... Primeiro, eu não sou metaforando, mas nitidamente incomodado. Podem observar as expressões, as microexpressões. Tô falando sério. Segunda derrota seguida, a primeira fora de casa. Como você avalia esse jogo de hoje? E não é uma corneta ele estar incomodado não, tá? Ainda bem. Bom, a partida como um todo foi um jogo bem abaixo daquilo que a gente vinha apresentando. Concordo. Abaixo, inclusive, da partida contra o Atlético, que a gente já não foi bem. Talvez não, a pior do Vitória na Série B. Na competição até aqui. Primeiro tempo até dentro da estratégia nossa de atrair um pouco a equipe deles e usar da velocidade, principalmente com o Oswaldo e o Zé Hugo pela esquerda. A gente até conseguiu puxar alguns bons contra-ataques. 2. Um de Zé Hugo que ele chuta pra fora, que ele tá sozinho contra 3. E um de Oswaldo de longe. Eu entendi que a estratégia era atrair, mas dizer que dentro da estratégia até funcionou, não é que eu discorde totalmente, eu só acho pouco. Pecamos muito na penúltima bola na hora de definir. Iríamos fazer algumas correções no intervalo. Infelizmente, no último lance, acabou que a gente sofreu o gol. Não sei se foi falta no goleiro ou não, mas de qualquer forma... Pra mim foi. Só pra deixar claro, eu evito falar de arbitragem, mas pra mim foi falta em Arcanjo. Aquela sola, por mais que pode ser interpretativa, ele sola a bola e depois pega em Arcanjo, mas pra mim aquilo é falta. Pelo menos, como o Paulo falou na transmissão, o VAR chamasse pra dar o benefício da dúvida. Mesmo se o árbitro fosse chamado, olhasse e falasse, não foi nada, eu sigo a decisão, foi gol. Mas nem isso, o VAR nem chamar... A gente acabou sofrendo o gol. E ajustamos algumas situações de adiantar um pouco as linhas de marcação, pressionar um pouco mais a saída do adversário, mas... O que não adiantaria, porque a equipe precisava de mudanças de peças no intervalo. A gente falou isso. Um erro nosso, a gente ofereceu para eles aquilo que a gente usou de arma no início do jogo, oferecemos o contra-ataque, eles encaixaram, fizeram 2-0 e a partir daquele momento realmente a gente não conseguiu se encontrar dentro do jogo, tanto coletivo como individualmente, e não tivemos força para buscar a reação. Mas de qualquer forma temos que olhar para frente. Detalhe aleatório, muito bonito esse casaco, gostei. Inclusive a Volt é parceira aqui do Canto Rubro Negro, 3 camisas por mês aqui. Uma para inscrito, que eu tô devendo, de maio, uma para membro e uma para membro com mais de um ano. E fazer as correções necessárias para a próxima partida. Léo, agora a pergunta de Rafael Seixas, da rádio Andaia FM. Gostaria de saber por que o Vitória levou os 2 gols do lado direito. Foi falta de cobertura da defesa ou dos jogadores? Bom, é uma série de situações, No primeiro gol a gente afastou a bola, a gente demorou a sair na linha de defesa e com isso eles acabaram apanhando a segunda bola e fizeram uma boa... Eles ganharam todas as segundas bolas, lá ele, mas falando sério, eles ganharam todas, o jogo todo, o gol foi só mais uma. Jogada pelo lado direito ali, uma boa trama, acho que a gente pecou mais na disputa de área, Perdemos a primeira e a segunda bola. O segundo gol, infelizmente a gente errou o passe ali e o bote, e eles fizeram uma transição muito forte, mas é algo que a gente vai corrigir, Quem me garante que vai corrigir? A gente pontua alguns desses erros desde a primeira rodada, eu sei que isso é repetitivo. Eu falei depois do jogo contra o Atlético Goianiense na transmissão, não corrigiu com 5 vitórias. Quem me garante que vai corrigir pra sexta? E agora eu pergunto, quem me garante que vai corrigir pra quarta? Tomara! Eu sempre falo que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Agora, tenho minhas dúvidas. Não vamos crucificar só o lado direito, isso é questão que acontece e não vinha acontecendo e cabe a nós agora fazer essa... Não vinha acontecendo? Eu não tô culpando o Zeca individualmente aqui, não. Agora, falar que o lado direito e o lado esquerdo do Vitória muitas vezes não cederam espaços? Não vinha acontecendo? E olha que Zeca hoje defensivamente foi bem, tá? Mas não vinha acontecendo? As correções aí para as próximas partidas. Léo, agora a pergunta de... Eu começo a ficar preocupado.
Eduardo Serra. Boa noite, Léo. Podemos dizer que hoje foi a pior atuação do Vitória na competição? E pediu também para você fazer uma análise da estreia de Diego Fumaça no time titular. Eu tenho uma opinião impopular. Não achei Fumaça tão mal quanto a galera falou, não. Entre ele e Léo, eu jogo com ele hoje, tá? Realmente, se você pegar a partida como um todo, foi bem abaixo, né? Contra o Atlético a gente perdeu, mas foi um jogo equilibrado. Meu Deus, ele meteu essa de novo. Foi não, Condé. Você tomou um baile de bola em 45 minutos. Você fez um gol e tal. O Atlético controla o jogo, faz o terceiro, você vai pro abafa. Poderia até ter empatado na vontade, na disposição, mas equilibrado não foi não, irmão. Equilibrado não foi não. Mas hoje a gente fez ali... Agora jogou mais domingo do que hoje, imagine. Até os 30 minutos do primeiro tempo, dentro da proposta de jogo, de utilizar do contra-ataque, a gente conseguiu até fazer um jogo mais equilibrado. Mas, no geral, foi uma partida abaixo da nossa equipe. E agora levantar a cabeça, fazer as correções necessárias para a gente reagir o quanto antes, principalmente nessa partida de quarta-feira com o CRB. Eu tô gravando isso aqui 2h10 da manhã e o Atlético Goianiense não venceu. Empatou com o Avaí. O Avaí no último lance do jogo poderia ter feito o gol da vitória e não conseguiu. Um lance muito claro de gol. Com isso, basta o Criciúma não vencer, empatar ou perder para o Ceará no Heriberto Rios e pronto, Vitória segue líder. Pois é, tomara, né? Mas o jogo é domingo. Anderson Matos, do canal do Dinâmico, pergunta: faça uma análise sobre a partida de Thiago Lopes. O Thiago hoje, assim como toda a equipe, não estava numa noite muito feliz. Boa resposta. Resposta protocolar. Mas acaba a dinâmica do time comprometendo a atuação individual de vários jogadores. Ou é o contrário, ou o individual de alguns jogadores hoje prejudicou o coletivo, ou será que individualmente os jogadores ainda não têm as referências ideais, principalmente defensivas, e isso compromete o coletivo? Não seria o contrário? Claro que a resposta dele é política, mas não seria o contrário também? Não existe a possibilidade de ser justamente o oposto? Em relação à pergunta anterior, que eu esqueci de responder, o Diego Fumaça, hoje, primeiro jogo dele como titular, acho que no meu entendimento ele foi bem, né? Individualmente foi muito bem, e é um jogador que eu tenho bastante convicção de que vai ser muito importante ao longo da competição. Para finalizar com a última pergunta, também de Eduardo Serra, ele manda assim: o poderio ofensivo do Vitória não funcionou como nas primeiras rodadas. O que fazer já para melhorar no jogo de quarta-feira contra o CRB? Realmente hoje a gente não conseguiu criar muito. Primeiro jogo, né, na competição, que a gente fica sem marcar. Tem que ter desespero, às vezes tem aquele dia que as coisas não encaixam da forma que a gente imagina, mas vamos trabalhar aí, vamos buscar o melhor encaixe de jogo aí da equipe e chegar bem forte nesse jogo contra o CRB. Tenho certeza que o torcedor vai apoiar. A gente tem que ir pro Barradão, tá? Pela quarta rodada seguida em casa, quarta rodada, o Vitória precisa ter o maior público da rodada de novo. Vá ao Barradão, apesar de tudo, o Vitória ainda está no G4, apesar dessas duas derrotas, a gente só consegue junto. Se tá difícil com a gente, imagine sem. Vá pro Barradão. A equipe possivelmente vai terminar dentro do G4 e esse resultado de quarta-feira contra o CRB vai ser de suma importância para a gente se manter nesse pelotão de cima da competição. Inclusive, esse resultado contra o CRB vai servir para a gente analisar se esses dois jogos foram oscilação fora da curva, se o desempenho vai se manter ruim, se vai melhorar. Esse jogo de quarta, não só por resultado, que é a nossa obrigação, mas vai nos dar um parâmetro a respeito de todo o campeonato, principalmente no recorte das 3 últimas rodadas, incluindo o CRB. Muito interessante. Fim da entrevista com o técnico Léo Condé. Eu não concordo quando ele falou que foi um jogo equilibrado contra o Atlético Goianiense. Eu rebati algumas coisas aqui, mas de um modo geral, pelo menos ele reconheceu que o time todo fez uma partida abaixo, né? O que é que você achou? Eu não consigo fazer a live do pós-jogo hoje, então eu devo gravar um vídeo falando da partida e aí depois, galera, no domingo eu abro uma live aqui até pra gente falar do final da rodada, beleza? Conto com vocês aqui, tamo junto, mais uma vez obrigado, deixa o like e o canto segue, se inscreva rumo a 33 mil e assim por diante. Um abraço.